Vamos então continuar nossos estudos para ver mais consequências da teoria cinética dos gases, que nós estamos vendo a partir de agora. E o que nós veremos é o que a gente chama de equipartição da energia de translação, que significa equipartição, né, partes iguais da energia de translação. Isso vai ficar mais claro ao final dessa nossa partes, resolução. Bem, veja que agora vamos considerar a seguinte situação que está demonstrada nessa figura. Esta bolinha, que é a bolinha do meu gás, de massa mzinho, pequeno, tá? O centro dela é aqui em zero. O que vai acontecer? Ela vem e se choca com uma partícula da parede do recipiente que vai conter esse gás. Porque, veja, a parede do recipiente que contém o gás não é uma parede completamente lisa, né? É um átomo também, né? Uma molécula que está na mesma dimensão de tamanho da outra. E, além disso, a gente sabe que ela vai fazer o quê? Ela vai começar a vibrar em torno daquela posição. Ela não tem energia de translação, mas aquela molécula tem uma certa energia vibracional. Ela vibra em torno de uma posição. Então, ela vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, ela tem essa energia vibracional, ok? E, eventualmente, ela pode também estar se movimentando em determinadas direções. O que acontece? Vamos imaginar uma situação onde a partícula do meu gás vem e se choca com a partícula da parede do recipiente que o meu gás está, que é representado aqui, então, por essa massa mzão. O que vai acontecer? Vamos supor que a velocidade inicial, é só uma hipótese, tá? Qualquer outra hipótese, se ela tivesse vindo em qualquer outra direção, e se essa velocidade aqui também estivesse indo para trás, também valeria a mesma hipótese, tá? Vamos só considerar aqui, só para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, vamos considerar que essa velocidade da partícula do meu gás, Vzinho, e ela vem assim de baixo para cima, né? E para a esquerda, ou para a direita, não sei que lado que vocês estão vendo aí. Para a direita, e ela vai se chocar com a parede do meu gás. A molécula da parede do meu gás, por sua vez, ela vai estar onde? Ela está vindo ali da parede do gás, movimentando, obviamente, com uma velocidade menor, né? Porque ela tem uma energia vibracional, está se movimentando ali, preso, né, naquela situação, vibrando somente, né? Mas ela tem uma velocidade Vzão e associada a ela. Tá? E ela tem uma massa mzão. O que acontece? Quando elas duas se chocam, aí essa massinha da partícula do gás, né, a partícula do gás vai adquirir uma velocidade Vf que vai estar saindo. Né? Vai estar, né, ela bateu e saiu. É como se fosse a parede lisa. Ela bate e sai para o outro lado. Já a partícula da parede do meu gás, ela também, né, começa a sair para cá. Depende das condições, né, da colisão, a gente vai ver logo para frente, mas a princípio vamos supor que ela vem, né, nessa direção aqui, ok? Com a velocidade Vf. O que acontece, então? Quando as duas se chocam, elas vêm nessa direção, chocam nesse momento e elas saem em outra direção. Para aqueles que viram choques bidimensionais no curso, um curso de Física 1, ou de Física de Mecânica, o que você pode lembrar é que nós podemos designar ou escrever aqui um eixo que une os dois centros de massa. Tá? E a partir desse eixo que une os dois centros de massa e ele em plano, definimos um plano desses vetores, né? Veja, tem dois vetores aqui. Dois vetores vão definir um plano. E o plano que define desses dois vetores aqui, nós temos, então, um eixo preferencial. E nesse eixo preferencial, o que vai acontecer? Qual que vai ser a componente da velocidade que vai modificar? Nós vamos definir, então, a componente da velocidade da partícula do gás como sendo um UI. E esse UI está no eixo que liga o centro O da partícula do gás com a linha da partícula da parede.
E aqui eu vou ter, por sua vez, um Uzão I. Tá? Aqui vai ser a velocidade que está da partícula da parede nesta linha que liga os centros O com O'. O que você pode fazer, então? Você pode pegar e considerar essas componentes das velocidades da molécula que une os centros das duas partículas, e é uma lição de casa para vocês, não é muito difícil, você usa a conservação do momento e a conservação da energia inicial e final. O que vai acontecer? Somente vai ter variação da velocidade ao longo desta linha, né? E deste plano formado, né, por esses dois vetores. Qualquer outro dois eixos ortogonais a esse, ele não vai ter variação da velocidade das duas partículas, né? Então, a gente só vai ter variação nesse eixo desse plano ortogonal. Então, se você usar conservação de energia e conservação de momento, nós teremos que podemos isolar esta velocidade VF aqui, né, o zinho F, na verdade, e substituir em uma equação na outra, e nós obtemos a velocidade final, usando F, que é a velocidade da minha partícula do gás, mas nessa direção, que é a direção, né, dos centros, que liga os centros, que é a única que muda, e esse resultado vai ser o quê? Vai ser 2 sobre mzinho mais mzão, que multiplica esse termo aqui. Tá? Então, esse é o resultado que vocês devem encontrar. Eu falo para que vocês tentem fazer essa conta, mas é só uma conta muito simples. Usa conservação de energia e conservação do momento. É uns 4, 5 passos e você consegue resolver essa equação. Bem, a questão agora, as componentes perpendiculares da minha velocidade, né, aquelas outras componentes perpendiculares da velocidade, ela não muda. Então, dessa minha massa mzão, né, que é a partícula que está na parede. Então, 1/2 de mzão, que multiplica a variação da energia cinética, né, final menos inicial, para esta minha partícula aqui, né, então, veja que eu estou pegando a variação da energia cinética da partícula do meu gás aqui, né? E como a única componente que muda é a UF, que é a componente, né, ao longo desse eixo aqui, que eu mostrei para vocês, a variação dessas velocidades vetoriais vai se resumir somente à variação da velocidade ao longo desse eixo, porque as outras duas não vão ser modificadas. E aí, o que nós temos? Se você pega e substitui o seu UF ao quadrado por aquele seu UF anterior aqui, você pega esse termo, eleva ao quadrado e abre a sua continha. Aí você pode fazer aí na sua casa. Então você abre aquela conta e o resultado final que vocês vão encontrar, caso vocês tenham alguma dificuldade, por favor, pode falar e eu posso passar passo a passo. Nós teremos um 4 mzinho mzão, que multiplica, dividido por mzinho mais mzão, tá? Tem um termo aqui que multiplica, mas o mais interessante que eu quero falar para vocês é esse daqui. Vou ter um termo que vai depender da velocidade, ou seja, a variação da energia cinética desta partícula aqui, do meu gás, né? Vai depender da velocidade inicial desta partícula, da velocidade inicial dela mesma, vezes mais um termo aqui que multiplica esta velocidade com esta velocidade, né? As componentes dela, na direção, né? Aquela direção do eixo que une os dois centros. Bem, então vou colocar ali e agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma média, porque afinal de contas eu peguei para uma única partícula, então agora eu vou fazer uma média, né, delas. Quando eu faço uma média, o que eu tenho? Eu tenho 1/2 de emissão, né, variação da energia cinética da molécula da minha partícula, né, do meu gás, vai ser aquele termo lá, e eu tiro a média de todo mundo aqui. Nota que eu tiro a média da UI ao quadrado, o Uzão I ao quadrado, e o termo que multiplica o I e o Uzão, tá bom? Notem que agora, duas coisas. Primeiro, esse termo aqui, a média da velocidade da partícula I, que vezes a média da velocidade da partícula grande, né, Uzão I, o que nós temos? Nós temos isso daqui, Uzinho I, que multiplica Uzão I, média. Essas duas partículas, né, a do gás ali que está vindo da parede, não tem nenhuma correlação uma com a outra. Não tem nada de correlação. Uma não tem, a velocidade de uma não tem nenhuma dependência, nenhuma correlação com a velocidade da outra. Portanto, eu posso simplesmente fazer
a velocidade de UI médio vezes a velocidade de Uzão I médio. E a velocidade de Uzão I médio, ela é o quê? Ela é zero. Por quê? A minha partícula está vibrando ali. Ela está vibrando naquela posição. Então, hora ela está para um lado, hora ela está para o outro. E, portanto, esse termo aqui, ele vai ser igual a zero. Todo esse termo ali vai ser igual a zero. Portanto, nós vamos ter que a variação da velocidade da energia cinética média da partícula da minha parede vai estar relacionado com esta diferença entre essas duas energias cinéticas médias da partícula do gás e da própria velocidade da energia cinética média do inicial da minha partícula da parede. Só que, se vocês lembrarem, o meu gás está em equilíbrio térmico. O meu gás está em equilíbrio térmico com as paredes do meu sistema, significa que as paredes do meu sistema também estão em equilíbrio térmico. Significa que eles vão estar na mesma temperatura. E a minha parede, portanto, ela vai estar vibrando. Quando ela vai estar vibrando no equilíbrio térmico, ela não sai daquela posição. Portanto, se ela não sai daquela posição, a energia cinética média inicial e energia cinética média final tem que ser a mesma, porque eles estão no equilíbrio térmico, não está tendo aumento de temperatura, não está tendo variação de temperatura que faça ele ganhar energia e variar a sua energia. No equilíbrio térmico, a energia cinética média inicial da partícula da minha parede é exatamente igual à energia cinética média final dela, né? Porque elas vão estar se movimentando e vai ter a mesma movimentação, porque não houve variação da temperatura do meu sistema. Portanto, esse termo aqui vai ser igual a zero. E esse termo sendo igual a zero, significa o quê? Significa que esse termo aqui deve ser igual a esse termo aqui. Para que o lado direito da minha equação também seja igual a zero. Portanto, nós chegamos, o quê? Nós chegamos nessa equação que a energia cinética média da componente UI, né, da minha partícula do meu gás ao quadrado, é igual ao meio da energia cinética média o meio de emissão da velocidade em UI ao quadrado médio. Portanto, bem, como essas velocidades UI é somente uma designação, né, tipo, naquela direção, eu posso pegar em qualquer outro lado da minha componente e expandir isso tridimensionalmente, porque, afinal de contas, a média de um termo vai ser exatamente igual à média dos outros. E, portanto, nós chegamos nesta conclusão aqui. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: um meio de mzinho da média da velocidade ao quadrado, ou seja, a energia cinética média das moléculas do meu gás, é exatamente igual à energia cinética média das moléculas da parede. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, no equilíbrio térmico, as duas vão ter a mesma energia de movimentação. Muito embora essa daqui se movimente para cá e para lá e tudo mais, e essa aqui só fica vibrando, no equilíbrio térmico, a energia cinética média delas vai ser exatamente a mesma. Isso é muito interessante, porque a gente já começa a correlacionar a energia cinética média das partículas, né, do meu gás com a energia cinética, né, com a energia do meu recipiente. Então, essa é uma coisa adicional que nós conseguimos obter com essa teoria cinética. Uma outra coisa, é claro, aqui nós deduzimos tudo isso com uma emissão que é da parede do meu gás, né? Mas isso daqui poderia ser uma mistura de dois gases diferentes e inertes, né? Dois gases, por exemplo, o oxigênio e o hélio, eles não vão se misturar, não vão se bater, né? Vai ter uma energia para eles misturar o hélio com o oxigênio. Portanto, esses são dois gases inertes. Se você pegar essa mistura de dois gases inertes e fazer a mesma conta, nós chegaremos exatamente no mesmo resultado. O resultado diz o quê? Que a energia cinética média de um gás é exatamente igual à energia cinética média de um outro gás. No equilíbrio térmico, eles estando ali dentro do meu recipiente. Então, no equilíbrio térmico, a energia cinética média de moléculas diferentes, nesta mistura, vai ser a mesma. Ok. Veja que isso é diferente daquela
da lei de Dalton da equipartição de energia, né, que podia ter, né, que podia ter pressões diferentes quando se mistura, é a soma das pressões. Isso aqui é uma nova consequência. É uma coisa nova que a gente está conseguindo obter. Nós estamos dizendo que a energia cinética média de partículas diferentes é a mesma. Muito embora elas possam ter velocidades diferentes. E, na verdade, agora você consegue, sabendo que, por exemplo, um sistema, o hélio, por exemplo, que tem uma massa bem menor do que o oxigênio, O2, por exemplo, né? A massa do hélio é menor do que a massa do O2, o que vai significar em relação à sua velocidade? A velocidade, né, quadrática média, né, vou colocar assim, quadrática média do hélio, vai ser maior do que a velocidade quadrática média do oxigênio. E a gente consegue determinar exatamente quanto vai ser uma em relação à outra, porque nós sabemos a massa. Então, olha que legal, a gente consegue saber exatamente qual vai ser a velocidade dessas partículas. E sabendo a velocidade, sabendo a energia, a gente pode dizer o quanto que aquilo novamente pode contribuir para um trabalho, né? Uma situação útil de uma máquina térmica, por exemplo, um refrigerador, ou algumas outras situações. Por exemplo, um pistão de um automóvel. Bem, e a outra coisa que a gente consegue determinar veja que a energia cinética média desses meus gases, como está tudo na mesma temperatura, né, como elas estão em equilíbrio térmico, e não tem nada que difere, a única coisa em comum, por exemplo, se você imaginasse que vocês têm um sistema assim, que aqui vai ter um tipo de gás, e aqui nós temos outro gás, e elas estão somente separadas por uma fina parede, e elas estão em equilíbrio térmico. Tá? Ou seja, se elas estão em equilíbrio térmico, esse aqui vai ter uma velocidade, eu saber exatamente a velocidade dessa, só que, como eles estão em equilíbrio térmico, a única coisa que difere, a única coisa que é igual em relação a outros, isso aqui pode ter uma determinada pressão P1, isso aqui pode ter uma pressão P2, isso aqui pode estar no volume V1, isso aqui está no volume V2, a única coisa que é igual entre eles é a temperatura, porque eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, a energia cinética média desses meus gases em equilíbrio térmico só vai depender da temperatura, porque as outras coisas podem ser diferentes, mas mesmo assim a energia cinética média dos gases diferentes é igual. Mesmo as outras coisas sendo diferentes, a energia cinética média é igual. O que é a única coisa que é igual é a temperatura, porque estão em equilíbrio térmico. Portanto, a energia cinética média dessas partículas só pode depender da temperatura. E isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de equipartição da energia. Tá? A energia, né, cinética média de diferentes moléculas estão igualmente, né, equilibradas entre si, tá? No equilíbrio térmico. Exatamente, ele pega uma molécula que tem uma determinada massa, né, está em equilíbrio térmico com outra molécula que tem outra massa, a energia cinética delas vão ser exatamente igual se ela estiver no equilíbrio térmico uma com a outra. E isso, né, é o que a gente chama de equipartição da energia de translação, que vai ser, a gente vai eventualmente ver um pouquinho mais para frente novamente. Qual é a consequência que a gente consegue obter disso que a gente teve agora? Bem, primeiro, a lei de Boyle, né? Porque de tudo isso que a gente veio observando. Porque lembra que P é igual a 2/3, né, da energia cinética média dividido pelo volume. Portanto, né, se eu passo V para o lado de lá, PV é igual a 2/3 da energia cinética média. Né? Mas a energia cinética média só depende da temperatura, né, em situações de equilíbrio térmico, que é as situações que o Boyle, né, fez o experimento dele. Então, a energia cinética média só vai depender da temperatura, portanto, PV vai ser uma constante. Uma lei empírica, né, uma lei descoberta experimentalmente, a gente agora consegue descrevê-la, provar ela também teoricamente. Lei de Boyle. Outra consequência, a lei de Avogadro, né? P, normalmente P é igual a 2/3 da energia cinética média dividido pelo volume, né? Ou seja, se pegar a energia, isso aqui de todas as partículas, você pegar de uma única partícula, né, ficar 2/3 de 1/2 de Nzão, Mzinho, B médio ao quadrado,
Não. Está escrevendo. Por que não está escrevendo? Isso. Dividido por V. Né? Então, agora, nós pegamos esse N dividido por V, é o nosso, esse Nzinho aqui, e esse todo que sobrou aqui, a gente joga para o lado de cá, e fica com P dividido por energia cinética média de uma única molécula, é igual a 2/3 de N. Ou seja, nas mesmas condições, né, de pressão, que é o P aqui, e temperatura, P dividido por T, no fundo a energia cinética média está relacionado, né, com a minha temperatura do meu sistema, volumes iguais, né, de todos os gases vão ter o mesmo número de moléculas. Ou seja, esse aqui, ó, é 2/3 de N, Nzão, número de partículas, dividido por V. Agora, se esse carinha aqui estiver nas mesmas condições de pressão e temperatura, esse vai ter sempre 2/3 de N sobre V. Se o volume for o mesmo, o número de partículas também tem que ser o mesmo. Então, nós conseguimos também deduzir a lei de Avogadro a partir da nossa teoria cinética dos gases. Mais uma consequência, lembra que, né, a pressão total a gente escreve dessa maneira, né? A gente descobriu na primeira parte dessa aula. P é 1/3 do número de partículas por unidade de volume vezes a massa da partícula vezes a velocidade, a média da velocidade ao quadrado. Nós podemos escrever que a pressão, então, para 1 mol, tá? Isso aqui é para 1 mol. Desculpa, eu escrevi, deixa eu colocar aqui. Para 1 mol, agora eu substituo esse N por N de Avogadro dividido pelo volume. É número de partículas por volume. Só agora o número de partículas é de 1 mol. Ou seja, eu vou ter o N de Avogadro. Então, a pressão vai ser 1/3 daquele N, que é o número de Avogadro por V, Nzinho, vezes a média da velocidade ao quadrado. Isso daqui, lembrem que P para 1 mol vai ser quem? Utilizando agora, rapidamente, a lei dos gases ideais, a pressão vai ser RT dividido por V, que é a nossa, utilizando essa lei empírica. Agora, se nós cortarmos o V do lado de cá, e isolarmos 1/2 de mv quadrado, né, a gente divide isso aqui por 2 e multiplica por 2 aqui em cima, nós encontramos essa equação aqui, que a velocidade, né, média ao quadrado, a energia cinética média das duas partículas, que eu já falei para vocês que só podia depender da temperatura, e nós mostramos aqui que de fato depende só da temperatura, mas depende como? Depende com 3/2 de R sobre o número de Avogadro vezes T. Esse R, vamos limpar aqui, esse R dividido pelo número de Avogadro é um número muito importante, na verdade. É nada mais, nada menos do que, ficou muito clarinho aqui, mas do que a constante de Boltzmann. Este K, que é a constante de Boltzmann, nada mais é do que R, que é 6,8,314 joules por mol Kelvin, dividido por número de partículas, por Na, que é número de Avogadro, que é partículas por mol. O mol corta, eu tenho então o K, que é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por molécula por Kelvin. Então, nós podemos então colocar agora que a energia cinética média de uma única partícula é 3/2 de kT. Quem já viu essa equação, é daqui que ela vem. Então, a energia cinética média de uma única partícula daquele meu gás é 3/2 de kT. Nós conseguimos agora encontrar qual é a energia cinética média de uma única partícula. E isso traz o quê? Nos traz a interpretação microscópica da temperatura, que nada mais é do que uma medida da energia cinética média de translação das moléculas de um gás ideal. Quando a gente falei para você nas primeiras aulas sobre temperatura, que a definição de temperatura era relacionada com a energia cinética média das minhas moléculas, pronto, está aqui uma interpretação microscópica a partir da teoria, utilizando médias, utilizando as leis de Newton, e nós encontramos, e um pouco de estatística, nós encontramos que a energia cinética média dessas partículas é 3/2 de K, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. E, com isso, nós finalizamos essa pequena parte sobre a teoria cinética dos gases. Nós veremos, além disso, né, obviamente, isso significa que pouco movimento, né, significa que está numa baixa temperatura.
tá? Ou seja, está se movimentando pouco, se as partículas, na média, estão se movimentando pouco, significa que a temperatura está baixa. Se ela começa a se movimentar bastante, significa que a temperatura está alta. Agora, imagine um sistema aqui igual a esse, tá? Azul, temperatura baixa, vermelho, temperatura alta, e uma parede aqui, um fino sistema aqui separando eles. O que vai acontecer? Essas aqui que estão com uma temperatura mais alta, vai se chocar, né, com a parede fina, que vai transferir calor, né, a energia cinética para cá. Esse daqui, no choque, vai perder, como esse aqui vai estar, né, uma diferença de temperatura entre esse e esse, vai transferir calor para cá e vai, nessa fina parede, vai transferir dentro dela por condução, por mais fina que seja, né, vai ter um tamanho pequeno, por condução, até o lado de cá que vai estar frio, aí esse lado de cá que vai estar frio, essa partícula aqui vai se chocar, e vai, como vai estar numa diferença de temperatura, ela vai ganhar um pouquinho da energia cinética que foi transferida por esta partícula aqui. E, portanto, desta maneira, através de transferência de energia por colisão, que o calor vai sendo transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E isso é tudo que a gente vai ver nesta parte. Agora, na próxima parte ainda, nós vamos ver um pouquinho mais sobre um caminho livre médio que as partículas podem ter. Mas, por enquanto, é só.